Hoje é o dia da podcast que nós vamos fazer com o padre da cidade de Lagoinha. E nós vamos conversar diversos assuntos concernente igreja, religião, conhecer um pouco o que é a Igreja Católica, porque o meu canal, muita gente já nasceu evangélico, já nasceu na linha do protestantismo, não sabe nada sobre a Igreja Católica primitiva. Então nós vamos pegar uma pessoa que realmente sabe para nos falar como que realmente era e é a liturgia da Igreja Católica. Para que eu vou fazer isso? Para mostrar para as pessoas que cada igreja tem a sua liturgia, cada igreja tem o seu ritmo, e nós não julgar ninguém, não condenar ninguém, e acabar com esta rivalidade de religiosidade. Nós pararmos de ser antropocêntrico e trazer o cristianismo nato e ser irmãos em Cristo Jesus. Respeitar a igreja das pessoas, respeitar o pensamento das pessoas, entender um pouco mais assíduo do que realmente é, para nós não condenar e julgar as pessoas sem saber o que realmente, de fato, eles acreditam. Então, o padre vai me encontrar, nós vamos em uma pousada junto, vamos tomar um café, vamos conversar e tudo que ele pode nos contar, ele vai nos contar. Fique atento aí, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos quebrar esta rivalidade que foi feita no ano de 1500, por aí, aonde Martinho Lutero, um padre, professor, advogado, doutor, rachou com a Igreja Católica primitiva, criando o protestantismo dentro de uma instituição dos luteranos. Depois dos luteranos veio os presbiterianos, batistas, depois na época os valdenses, depois veio os assembleianos, congregação, e hoje esse tanto de igreja que tem. Vamos entender um pouco mais, vamos ver se o padre explica para nós sobre isso daí. Deus que te abençoe, aguardo você. Não se esqueça de se inscrever no canal, aperta o sininho de notificação, deixa nos comentários o que você acha. Não é porque lá em 1500 eles se dividiram que nós aqui vamos ficar brigando. Vamos entender ponto a ponto. Beijo no coração. Aqui é a estrada da Cachoeira Grande, bem pertinho, cidade de Lagoinha. E eu estou hospedado aqui, ó, nesta pousada. É a pousada e pesqueiro dos Ipês. E hoje eu vou ter uma podcast com o nosso querido padre da cidade de Lagoinha. E ele vai falar conosco, vai contar para nós como que foi, que iniciou a sua trajetória, quais são as liturgias da Igreja Católica, como funciona. Porque nosso pensamento não é fazer discrepância, separações, desuniões, achismo e falar de coisas que nós não conhecemos. Estamos aqui neste canal dando oportunidade para todas as igrejas protestantes, católicas, evangélicas, reformadas, não reformadas, tradicionalistas, todo tipo de religião, crença e credo. Então,
para você saber e querer realmente achar um lugar que você mais se identifica, que você mais goste. Fique atento aí, tá bom? Daqui um pouquinho começa a nossa podcast com o padre da cidade de Lagoinha. Botar nosso papo em dia. É isso aí, padre. Tudo bem, senhor? Tudo bom? Prazer em conhecê-lo. É uma satisfação, tá? Para o nosso canal, para o nosso público, para a nossa irmandade. É uma honra ter o senhor junto de nós para explicar alguns assuntos que nós, evangélicos, da descendência praticantes, de pessoas que vieram, né, da Igreja Católica, né, e viraram protestantes. Muitos de nós já veio protestantes, muitos de nós nem sabem o que é protestante, né? E nós queríamos saber a origem da igreja, como que tudo começou, desde a história de Martinho Lutero, se o senhor puder nos abrir, essa reforma da igreja, para não haver uma rivalidade entre cristãos evangélicos e cristãos católicos. Porque nós temos que entender que todos somos filhos de Deus e lutamos pelo cristianismo nato que é falar de Jesus Cristo. Então, primeiro, vamos começar sobre a sua história, sua vida, quem é o senhor, quantos anos o senhor tem, por que quis ser padre, se o senhor puder nos fornecer. Primeiramente, pastor, eu também quero manifestar nessa alegria, nessa satisfação em poder estar trocando nessa experiência aí com o senhor. Aproveito já para elogiar por essa postura, por essa iniciativa, que é uma iniciativa de unidade, né? É uma iniciativa que nos dias de hoje, né, de tanta desunião, nos dias de hoje, de tanta divisão, é um autêntico e legítimo testemunho cristão, né? Embora de caminhos, né, distintos, mas como o senhor acabou de dizer, existem coisas maiores, né, que nos unem, e é bom saber que nós temos, né, homens de Deus que estão antenados, né, nessa verdade, que é a verdade do amor, que é a verdade da unidade. Então, né, parabéns aí pela iniciativa, né, me senti muito feliz com a visita do senhor lá na nossa matriz aqui de Lagoinha, né, juntamente com o pastor Jonas, né, que cuida da comunidade local, que também, né, um homem que dá para sentir muito de Deus. Então, parabéns a vocês, né, pelo trabalho, que é um trabalho em prol do reino de Deus, né, que é o mais importante. Então, assim, eu sou padre há 6 anos, vou completar 6 anos de padre, né, de sacerdote, agora no final desse ano, e a minha caminhada é longa, porque eu desde sempre, né, me vi ali inserido, né, envolto na comunidade cristã católica, né, do meu bairro. E lá eu fui coroinha, né, eu acho que pertence ao histórico de muitos padres, né, essa
essa característica, ter, como quando criança, né, ajudado, servido. Um minutinho só. Tá chegando o nosso querido ancião irmão Jonas. Vamos convidar ele para sentar conosco. Ô, irmão Jonas, senta conosco aqui. E aí o senhor pode prosseguir, por favor. Tá joia. Seja bem-vindo. Bem-vindo, pastor, irmão, ancião aqui da nossa comunidade. Que bom tê-lo aqui conosco para essa conversa, para esse bate-papo. Obrigado. Então, como eu dizia, irmãos, eu desde criança, né? É claro que, como a gente sempre fala também, como eu sempre falo, né? Hoje, a gente tá numa caminhada, mas tem sempre um momento da gente, né, dar-se conta de algo e esse start, né, que é necessário, vai dando, né, a constituição daquilo que a gente chama de conversão, né? Como em todas as famílias, eu sinto que na minha família, né, eu tive algumas carências nesse sentido, teve muitas iluminações que eu tive ali depois de grande já. No começo eu acho que eu fazia por fazer, sabe? Acompanhava por acompanhar, via, né, a fé da minha mãe, a piedade da minha mãe, isso, claro, me cativava. Meu pai nunca foi de participar, né, de nada da igreja, e a minha mãe, inclusive, ela tem um problema de saúde sério, que é a esquizofrenia. Então, ao acompanhar a minha mãe, né, na sua prática de religiosidade, ali eu me vi, né, e embora, como eu estou dizendo, inicialmente como criança teve muitas coisas que eu fiz por fazer, inclusive, né, a minha primeira comunhão, eu tenho vagas lembranças, foram assim mais por, como a gente costuma dizer, por tradição herdada, né, um mero cumprimento de coisas sem muito significado. Mas, né, a partir de um determinado momento ali, eu senti o chamado de Deus. Eu comecei, né, a ter uma espiritualidade. Eu acho que uma coisa é a religiosidade, né? Outra coisa é a espiritualidade, né? A gente hoje tem muitas religiosidades e às vezes não tem muita espiritualidade, né? Então, isso aconteceu comigo, através, né, da minha participação ali, também, né, vivenciando os dramas da família, a doença da minha mãe, né, aqueles dramas, aqueles sofrimentos ali. Por isso que Deus, ele foi assim, primordial, né? Deus é primordial, Deus é tudo na nossa vida. Então teve um momento que eu só tinha Ele para me iluminar, né? Para me tomar nos braços e para me ajudar. Então foi com isso, né? Com os dramas da vida, como é na vida de todo mundo, quando o chamado vem, e eu fui me tornando mais íntimo do Senhor, né? Aprendendo a pessoa de Jesus, que até então, eu confesso para vocês aqui esse pecado, mas eu muitas vezes, por falta de instrução, por ingenuidade, por certa ignorância, eu muitas vezes substituí, né, a pessoa de Jesus Cristo pelas devoções aos santos. Eu fazia pedidos, né, aos santos ali, mas Deus, que acompanha o histórico de cada um, Ele sabe que isso foi numa fase de inocência, então Ele me perdoa, eu sei disso, né, porque Ele olha a realidade de cada um. Então, ali, quando eu fui caminhando, a história é muito longa, eu não vou entrar em pormenores e detalhes, mas num determinado momento ali eu fui chamado para fazer encontros vocacionais no seminário da Arquidiocese, que foram os encontros vocacionais que me abriram esse leque, né? Ali a gente chegava, tinha os cantos, né? O padre, que para mim foi uma referência, porque era um padre muito idôneo, muito amigo de Jesus, sabe? E ele passou essa amizade para nós ali, e foi onde eu fui começando a encaixar. Porque um dos problemas que a gente enfrenta é justamente isso. Há uma falha muito grande, né, na nossa... Com todo respeito, os nossos catequistas, eu percebo que existem homens e mulheres de Deus, né, na catequese, instruindo, sabe, dando o seu melhor ali, mas nós ainda carregamos muitas falhas, né, e como eu dizia para o pastor Jonas ainda há pouco, em levar, né, as nossas crianças, levar os nossos jovens a fazer essa experiência com o Senhor Jesus, sabe? Com Jesus Cristo, sabe? De se tornar mais íntimo, de não simplesmente dar respostas
né, dogmáticas ou doutrinárias sobre a pessoa de Jesus. Isso a gente pode decorar muito bem, mas criar intimidade com Ele, saber que Ele é o nosso Deus que caminha ao nosso lado, às vezes a gente falha um pouco nisso. Então a gente às vezes tem uma cabeça muito engessada, a gente fica preso às questões secundárias que são próprias, né, da nossa igreja, que seriam para nos ajudar a ir naquilo que é primário, mas muitas vezes muitas pessoas ficam no secundário, por termos muitos elementos também históricos dentro da Igreja Católica, né? Então, eu fui conhecendo um pouco essa realidade, eu fui criando mais intimidade, né, com o Senhor, crescendo, né, na fé, a fé foi me ajudando, eu fui vendo a necessidade da igreja, fui amando a Igreja Católica também nesse sentido, amando porque eu fui conhecendo, e a gente só ama aquilo que a gente vai conhecendo. Então, eu fui conhecendo, fui amando, e nisso eu fui me vendo cada vez mais envolvido com a missão da igreja. Com a missão da igreja, né? Houve momentos que eu pensei, será que é isso mesmo? As renúncias são grandes, né? No nosso caso, tem a questão do celibato, tem a questão, né, da vivência da castidade através do celibato. Eu sempre, quando criança, um dos pedidos que eu tinha anotado na minha gaveta era justamente assim, ter uma boa esposa, ter muitos filhos, educá-los na igreja, era isso. Meu amigo Fábio, meu irmão, como que é renunciar à sua vida circular, sua vida humana, sua vida de homem, para ser um líder padre, sabe, que nunca vai casar, nunca vai ter filho? É uma renúncia muito forte, muito dura. Você sente essa necessidade, esse desejo, acha que consegue levar isso para sempre? Ou um dia pode encontrar alguém, amar, gostar? Explica um pouco para nós sobre isso. O senhor falou celibato, né? Isso. Celibato. Explica o que é o celibato para nós entender um pouco, que nós estamos falando com pessoas que não sabem o que é a Igreja Católica, que não sabem, muitos que seguem o meu canal, de pai para filho, que foi crente, não sabe o que é protestantismo, não sabe o que é a Igreja Católica. Então explica para nós sobre isso, sobre esse chamado, sobre esse ministério, essa renúncia. Depois eu vou te perguntar várias outras coisas. Então, o celibato é uma norma da nossa igreja para aqueles que são chamados ao ministério da ordem, né, ao sacramento da ordem. O sacramento da ordem é um dos 7 sacramentos na Igreja Católica. O que seriam os sacramentos? Sacramento, na verdade, é que nós temos assim essa tradição de muitos termos que são termos do grego, né, do latim. Então, a própria palavra episcopo mesmo, né, se pegar as Bíblias traduzidas, né, do grego, você vai ver que ali, né, Paulo, nas cartas, se dirigia, né, aos líderes religiosos, ao episcopo, né, ao bispo daquela comunidade, né, tem na carta de Pedro também, usando o termo que a sua comunidade escolheu, que é ancião. Então, nós temos dentro dos sacramentos, que significa mistério, os 7 sacramentos da Igreja Católica são para nos ajudar a experimentar o mistério de Deus em nossa vida. Os sacramentos são para isso, são sinais visíveis, sensíveis do amor de Deus e que vão nos auxiliando nessa essência, né? A experimentar a graça de Deus. Então a gente faz um caminho na nossa vida voltados para os 7 sacramentos, que são sinais, canais da graça de Deus em nossa vida. É claro que precisa ter fé e precisa ter essa compreensão. Senão vão ser meros ritos vazios, sem sentido e sem significado, e não vai ter efeito nenhum na vida de ninguém. Né? Então nós temos aí os sacramentos da iniciação à vida cristã, que é o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Depois nós temos os sacramentos de serviço, que são o matrimônio e o sacramento da ordem. E depois nós temos os sacramentos de cura, que são a unção dos enfermos e também o sacramento da reconciliação, que alguns chamam de confissão, mas eu gosto muito do termo reconciliação. Então, esses 7 sacramentos ajudam o cristão católico a permanecer fiel à palavra de Deus. Né? No caso, o batismo, o primeiro sacramento,
que é a porta dos outros sacramentos. Não dá para receber os outros sem ter recebido o batismo, porque o batismo faz a pessoa se tornar cristã. Mas a Igreja Católica batiza crianças, né? Como que se dá essa questão? Primeiro porque, além daquela adesão livre de seguir a Jesus, existe uma inserção na graça de Jesus. Então, assim como a criança depende dos pais para tudo na vida, para sua instrução, a Igreja Católica, entendeu? Mesmo porque também na própria Bíblia, quando os apóstolos saíam e batizavam, e se dizia que eles batizavam, a casa era batizada, não fica tão claro, né, se as crianças eram excluídas desse batismo ou não. E ao longo do tempo também, por essa teologia de ser inserido na graça de Deus, então a gente insere também a criança na graça de Deus, e ao longo da sua caminhada, ela, né, sendo instruída pela família, na idade de maturidade, que seria a crisma seria um carimbo. Eu confirmo. A crisma é qual idade? A crisma, então, a crisma, ela se dá pedagogicamente ali entre os 14 e 15 anos. Já está jovem, já também começa... Isso, já começa a aparecer as responsabilidades da vida civil, então também as exigências e responsabilidades da vida cristã se manifestam ali. Então a Igreja, no seu discernimento, propõe para esse jovem, né, um período também de catequese, de instrução, de maior avivamento, né, para ele receber do bispo, e depois eu vou voltar naquela pergunta que você fez da ordem, né, ele recebe do bispo, né, essa unção, né, que é marcada pela dinâmica da recepção dos dons do Espírito Santo. Então, os dons do Espírito Santo são conferidos de modo mais fecundo nessa unção que o jovem recebe na crisma. Então ali o bispo unge, né, com o óleo do crisma. Crisma vem da palavra Cristo, então ele é confirmado em Cristo, agora já não mais dependendo de uma resposta de outro, do pai, da mãe ou do padrinho, mas sim ele mesmo deve dizer sim, eu quero ser seguidor de Jesus Cristo. Enfrentamos também na Igreja Católica uma grande crise, que por conta da nossa falha, às vezes na catequese, nos modos, na demanda, porque muitos ainda, embora são católicos de IBGE, né, acaba que também, por uma tradição herdada, entrando nessas catequeses, mas não fazem a devida experiência e no dia da crisma ali acabam fazendo tudo assim meio que, né, para fora e não interior. Mas há muitos jovens que fazem, a crisma é marcada também por uma adesão ao discipulado, então agora eu assumo uma missão na igreja, sabe, eu através dos dons do Espírito Santo, eu quero servir, eu quero ser um outro missionário, eu quero ser um catequista também evangelizando, eu quero ser um ministro ali do culto, seja na palavra, né, na proclamação da palavra, porque a presidência é voltada para nós sacerdotes, né? E, então, os sacramentos de iniciação cristã é isso: batismo, Eucaristia e crisma. A Eucaristia está dentro desse período aí, até na história da igreja, foi a partir de um determinado momento que foi conferido às crianças ali também com 12 anos. E o que é a Eucaristia? Talvez aqui uma atenção especial para isso, porque a Eucaristia também é algo central na vivência do cristão católico. Por quê? Porque na Eucaristia nós celebramos o mistério da paixão, morte, ressurreição e presença viva de Cristo. Na Eucaristia, nós católicos entendemos que o corpo e o sangue de Cristo estão ali, atualizados no hoje da nossa história, até que o Senhor volte e até que na eternidade nós não vamos celebrar mais a Eucaristia, porque enquanto nós estamos no tempo, quando nós estamos atravessando a história, nós celebramos a Eucaristia para manter viva a presença de Cristo no pão, né? Enquanto que para os evangélicos, né, existe nessa partilha do pão, mas teologicamente há uma diferença, porque para nós ele está presente no pão e no vinho consagrado, né, pela ação do Espírito Santo. A gente compreende, né, que na igreja evangélica existe a Santa Ceia, existe, né, a memória do momento em que Jesus partiu o pão com os apóstolos, e ali há uma comunhão com Cristo também, né, mas para nós católicos isso é extremamente importante. Pode ficar à vontade. Uma palavra que eu tomei aqui à frente,
neste momento eu ia contestar contra o nosso amado padre, né? Mas eu não trouxe ele para isso. Eu não trouxe para contestar. Eu trouxe para ele explicar sobre a igreja dele, representar, né, a igreja católica. No que eu ia contestar, com todo respeito? No que? Nós, cristãos evangélicos, acreditamos que ali existe só o símbolo. É um símbolo do corpo e símbolo do sangue de Jesus Cristo. É um símbolo, simboliza. Porque, senhor padre, com todo respeito, se eu falar que ali é realmente literal o corpo de Jesus, eu estou cometendo 2 delitos. Eu sou um canibal, que estou comendo carne humana. Segundo, estou dizendo que Jesus é aquilo e está morto, eu estou comendo a carne dele, e o Jesus que nós cremos está vivo, e ali só representa, né, o seu corpo, não é o seu corpo. Desculpa, não estou contestando contra o senhor, por favor, tá? Não é uma contestação. É só uma explicação, porque eu tenho certeza que, como meu público é um público cristão evangélicos, eles vão, daqui a pouco, cair matando no cima do senhor. Então eu não quero isso. Não, imagina, tá? Claro. Eu quero que o senhor, muita liberdade. Eu quero que o senhor explane tudo que o senhor tem para falar, tranquilo, e nós possamos aqui entender que o nosso querido irmão, padre, um eclesiástico, veio contar o que é a Igreja Católica e não debater entre o cristianismo, tá certo? Perfeito. Me desculpa a interrupção. Não, imagina, que isso. Isso. Obrigado, pastor. A gente até, né, são as experiências e cada um vai aprendendo, né, conforme melhor, né, compreender e vivenciar, enfim. O mais importante é essa comunhão com o Senhor. Né, o mais importante é essa comunhão com o Senhor. Existem muitos aprofundamentos em relação a isso, né? Porque essa perspectiva que o senhor apresentou, né, nas próprias comunidades também foi um dilema muito grande, né, nas primeiras comunidades cristãs, porque a compreensão era disso. Quando se falava, né, quando o próprio Senhor mesmo falou, né, este é o meu corpo, este é o meu sangue, as próprias pessoas se escandalizavam, mas justamente entendendo, né? Mas como assim eu vou comer o corpo de Jesus? E é claro que para nós não se trata disso, porque até nós chamamos de um sacrifício que é realizado ali incruento, nesse sentido de não ser, e nós não entendermos que nós estamos comendo, né, a carne de Cristo. É um sacrifício incruento. Seria como que os teólogos nos ajudam muito. Eu não me aprofundei nas teologias. Claro, fiz a teologia, mas nós temos, né, pessoas muito mais capacitadas para fazer esse aprofundamento. Mas o que na minha né, humilde caminhada, eu posso dizer para o senhor, não seria essa compreensão de comer essa carne, não é material mesmo. Por isso que essa palavra que o senhor usou do símbolo é uma compreensão bonita e interessante, sim. Quis se falar, né, dessa questão para falar dessa profundidade da gente estar em comunhão com o corpo e sangue de Cristo, né? Mas deixamos isso para uma outra... Desculpa eu ter contestado, por favor. Tá certo. Então, a gente tem esses sacramentos da iniciação, da iniciação à vida cristã, né? Existe uma catequese que prepara, né, no começo do cristianismo, nas comunidades ali, esse período ele era muito aprofundado. Tanto que o senhor falou uma hora da liturgia, para compreender melhor a nossa liturgia também. Nós aprender sobre liturgia, hierarquia, nós queremos saber tudo isso. Certo. Volta primeiro na que o senhor renunciou. Para ser padre, se renunciar, como que é isso? Fala para nós. Então, né, na questão do ministério da ordem, do sacramento da ordem, que é um dos 7 sacramentos, por isso que eu entrei para explicar melhor para vocês, né, o sacramento da ordem, ele tem 3 graus. Ele tem o episcopado, ele tem o presbiterado e ele tem o diaconado. Inclusive o diaconado, ele é dividido em duas linhas. Na Igreja Católica existem os diáconos permanentes e os diáconos transitórios. O diácono permanente é aquele que vai permanecer diácono. Ele pode, inclusive, constituir família. Que legal. Sim. Porque o diácono, ele, né, biblicamente, vocês sabem, quando Jesus, a demanda ali estava grande, Jesus não, né, os apóstolos estavam ali,
a demanda estava grande, então foram eleitos diáconos, né, para cuidar de determinadas funções. Então, na Igreja Católica nós temos os diáconos, né, para auxiliar, e no diaconato a gente tem os permanentes, que são casados, e os não casados, que são transitórios, que estão caminhando para o segundo grau, que seria o presbiterado ou o sacerdócio, que a gente chama de padre, mais comum chamar de padre, mas são os sacerdotes, né? Os sacerdotes já são chamados a viver, né, a castidade, castidade, a obediência ao bispo, que é a plenitude do grau do sacramento da ordem, é o episcopado, são os bispos, né? Os bispos nós entendemos como que os sucessores dos apóstolos, né, os guardiões, né, da palavra, os administradores, né, do trabalho da evangelização, os condutores da igreja. Tanto que a Igreja Católica, ela sempre vai estar sob a instrução de um episcopo, de um bispo, que são as dioceses e arquidioceses, que compõem um território, né? Nós estamos aqui no território da Arquidiocese de Aparecida, mas em todo lugar do mundo, né, existe uma comunidade que pertence a uma paróquia na condução de um padre, mas a serviço do episcopo, do bispo. Então, o bispo... No caso, uma regional, né? Tem um ali que domina aquela regional. Isso, ele em comunhão com toda a igreja, né, com os bispos daquela região, em comunhão daí com o bispo, que nós entendemos como sucessor do apóstolo Pedro, que é o bispo de Roma, o Papa Francisco. Por que Roma? Porque lá a Igreja Católica começou, né? Lá Sim. Pedro foi martirizado, onde Pedro foi martirizado, se ergueu a igreja. Então, lá nos primeiros séculos da igreja houveram, né, as perseguições, lá eles celebravam a Eucaristia, lá a gente começou a moldar o que seria a doutrina católica de hoje, né? Lá no comecinho dos primeiros séculos. E daí, eu não tenho pretensão nenhuma de ser bispo, mas eu senti o chamado para o sacerdócio. Nessa caminhada, a gente vai fazendo um discernimento. Como você falou, né, uma das coisas que as pessoas mais questionam, e que é algo assim, bem radical, sobretudo na sociedade erotizada que nós vivemos hoje. Primeiro que o celibato, né, que é esse voto, que é essa renúncia ao matrimônio e à vida sexual, né, a vida sexual. Ela só tem sentido para alguém que faz essa opção se eu encontrar um amor maior. Não que quem não viva isso não tenha encontrado um amor maior, mas no mistério de Deus, por amor ao reino, a gente faz essa renúncia tendo em vista de que ela não é algo, embora hajam textos bíblicos que falem, né, da família, do homem, da mulher, uma só carne, né? Nós temos também passagens bíblicas que falam, né, daqueles que se consagram, daqueles que se fazem, né, eunucos pelo reino de Deus. Então, quer dizer, a gente faz essa renúncia porque não é nem somente biblicamente, é um valor da própria igreja, da própria doutrina, para a gente reservar a nossa vida integral ao serviço do reino, né? Seria muito complicado, eu acredito que muitos pastores devem enfrentar um pouco essa dificuldade, né? Mas por amor ao reino, enfrentam essa dificuldade, né? De poder lidar com as demandas da comunidade eclesial e ao mesmo tempo articular, né, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, embora em outro campo ele ganhe, porque ele tem experiência vivida para acudir um fiel que possa estar passando por algum problema relacionado à família. Isso é um ganho no caso, né? Mas na igreja, por conta da condução, então determinou, nós olhamos esse lado com mística e espiritualidade, porque se eu não ver um significado maior nessa renúncia, eu não dou conta de vivê-la, mesmo porque são impulsos que fazem parte da natureza humana. Então, e também são impulsos que fazem parte da natureza humana, mas nós podemos, né, o que na psicologia se chama de sublimação. Eu encontro um prazer tão grande na doação pelo reino e por essa realidade que eu sublimo essa outra necessidade.
que eu tenha humanamente falando. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, é por isso que demanda de nós uma espiritualidade muito grande, né, uma vivência forte da fé, né, da ajuda do Espírito Santo para a gente viver isso e continuar, né, encantado pelo reino, encantado pela missão que a igreja nos pede. Então, na igreja, né, nós somos chamados isso, na igreja do Oriente não, na igreja católica do Oriente você vai encontrar sacerdotes presidindo a Eucaristia que são casados. Me parece que na igreja do Oriente só os episcopos se exige a questão do celibato, só os bispos. São os bispos. Isso. Que houve também na história uma cisão da Igreja Católica do Oriente com a Igreja Católica do Ocidente, né, algumas divergências, mas hoje as duas igrejas caminham muito bem. Também o patriarca, né, de Constantinopla, o Papa Francisco, tem uma comunhão muito grande, as liturgias deles também são muito próximas, né, com a nossa celebração da Eucaristia, enfim, muito dados aos símbolos, eles têm menos imagens, eles se utilizam dos ícones, né, e os ícones sempre com significados muito bonitos, para catequese, inclusive, sabe, para as crianças. E eles têm Papa também, ou não? Ou o Papa é só o Francisco mesmo? Então eles têm um patriarca, né, o patriarca que está na condução deles ali, mas eles também respeitam e estão em comunhão com o Papa Francisco, né. Mas da Igreja do Oriente, assim, até nós mesmos, por causa da gente viver muito a nossa realidade, e eu falar para você que eu nunca conversei com um padre que seja, né, do Oriente, ou nunca, até mesmo os ritos, né, eu conheci uma pessoa que no Sul, Rio Grande do Sul ali, vieram, né, algumas congregações religiosas, né, de rito oriental, e eu estava até curioso para saber como é que é e tudo mais, porque tem freiras também de rito oriental, ali tem paróquias de rito oriental no Sul, e eu mesmo nunca tive contato, assim, de aprofundar mesmo na liturgia deles, né, na vivência deles, mas a comunhão, o segmento continua aí, né, sendo o mesmo, para a glória de Deus. Meu amado e querido padre, aqui junto comigo está o ancião irmão Jonas, para vocês que conhecem o irmão Jonas de São Carlos, né, tá junto de nós aqui. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele também fazer alguma pergunta, alguma coisa, né? Então, já tem um café na mesa nos esperando, nos aguardando, né? E nós vamos conversar, tomando um cafezinho, falando. Eu quero também agradecer essa oportunidade aqui no Pesqueiro e Pousada 12 P's, né? Uma região maravilhosa. Isso aqui é só um pedacinho que nós estamos mostrando para vocês. Mas aqui tem piscina, tem área para família, né? Lá atrás tem uns animaizinhos, tem um lago, tem uns animais que estão sendo preparados para amanhã ou depois você trazer a sua criança, ela andar em cima. É isso, né, Jonas? Tem uns lagos de pesca, aqui também tem pesca. Tá trazendo bastante coisa, bastante novidades. Daqui a pouco vai ter um restaurante aqui dentro, vai ser maravilhoso, né? Então, eu quero aproveitar para divulgar, nós temos que divulgar coisa boa, né, padre? Com certeza. Ainda mais que é a região aqui do nosso amado padre, nosso amigo, né, o pessoal daqui de Lagoinha, região de Taubaté, pessoa que está indo para Ubatuba, Paraty, encosta aqui, vem aqui, toma um cafezinho, almoça com eles, fica na pousada. Aqui atrás, um pouquinho para frente, aqui tem a Cachoeira Grande, famosa Cachoeira Grande, vem com a sua família, aqui eles fazem casamento, fazem tanta coisa bonita. Aí quando tá ali, né, você já vai ficar sexta, sábado, domingo, venha para a pousada, né? Pousada e Pesqueiro 12 P's. Você vai ser muito bem tratado. Vamos tomar um café. Vamos lá.
Então estamos agora na hora do café. Vamos tomar um café. Que honra tomar um café com o padre, hein? Olha só, honra minha também. Que beleza. Gente boa aqui. Padre, enquanto a gente vamos tomando café, eu queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre o modelo eclesiástico, a hierarquia do trabalho. Começa como coroinha, ensina a nós isso daí. Pastor, a gente, na verdade, a nossa igreja, ela tem uma história muito grande, né? Uma história muito longa, né? Como a gente havia falado ali, a gente entende a igreja ali desde o seu início, com o período das perseguições, né? Os padres que até a gente fala, né? Os padres do começo da igreja, que inclusive ajudaram nas reflexões, na elaboração da doutrina e tudo mais, períodos de perseguição, que são os mártires da igreja. Até hoje, na nossa liturgia, nós lembramos muito os mártires da igreja, sabe? Que foram os sangues, né? O sangue derramado pela causa de Nosso Senhor, né? Então, na nossa liturgia, nós fazemos memória de muitos desses, né? Que deram testemunho, né? Que deixaram, eu costumo dizer, toda vez que eu celebro uma missa numa comunidade dedicada a um padroeiro, porque a gente tem essa tradição, né? Meu amado padre, a minha pergunta para o senhor, bem sucinta, para que nós possamos entender, né, nós evangélicos, cristãos protestantes, a respeito de céu, inferno e purgatório. Dá uma explanação, explica para nós sobre isso no modelo arcaico católico. Então, pastor, você pegou uma questão assim bem interessante, né? Porque eu acho que as pessoas, até no campo nosso também, né? Não é só no campo evangélico, não, mas na nossa vivência católica são temas que a gente chama dos novíssimos, né? O céu, o inferno e o purgatório. Você sabe que ultimamente, nas reflexões da igreja, tem se buscado muito essa reflexão sobre o purgatório. Porque purgatório vem de purgar, de purificar, né? Então, para além dessas categorias assim de realidade concreta, inclusive para o céu e para o inferno, nós estamos no hoje da nossa história, nós estamos vivendo, o que nós temos aqui é o hoje. O que vem depois é determinante no hoje da nossa história. Por exemplo, o céu. O céu que vem depois, na verdade, é uma continuação do que o seu espírito vive hoje. Se o seu espírito hoje vive na presença de Deus, o seu espírito, após a separação do seu corpo e da sua alma, o seu espírito continua esse caminho na presença de Deus. O inferno, mais do que categorias físicas, né? Onde é? Que lugar que é? Céu? Será que é lá em cima? Não. Se você for num foguete lá em cima, você vai ver nuvem, né? O espaço e assim vai, é infinito, né? A galáxia, enfim. Inferno, lá no fundo da Terra. Não, você vai ver terra. Então, o que são essas realidades? São realidades materiais? Não, são realidades espirituais. Espirituais e como agora, nosso espírito está habitando nosso corpo. Como eu falei, tem uma hora que vai haver essa separação e a gente vai continuar, claro, de uma forma mais plena. Por exemplo, se eu morro em Cristo e em Cristo a gente recebe essa eterna salvação. Eu preciso estar em Cristo agora para que isso seja continuado. Né? Senão até o inferno, veja bem, senão até o inferno se torna uma coisa... O céu, para quem não conquistou o céu, se torna um inferno. Porque para eu estar no céu, eu preciso ter descoberto de que aquela realidade é uma realidade que preenche a vida. Se eu passo uma vida, né, infernal, digamos assim, como que eu vou desfrutar do céu? Eu não sei o que é o céu. Eu vivi inferno. Né, e por aí vai. Então, são realidades determinadas pelo hoje e por agora. Mas o senhor acha, na linha católica,
o senhor e a Igreja Católica acreditam que existe um lugar igual a essa terra que nós estamos, física? Existe esse lugar físico que as pessoas vão, espiritual, para o céu, ou fica Físico? vagando, voando? Não. Como que funciona? Tem um lugar realmente? Olha, pastor, essas respostas objetivas, eu até fico meio preocupado com elas, porque quando se trata de mistério de Deus, a gente entra num campo que nem tudo está tão explícito assim, sabe? Eu me reservo a dar algumas respostas, porque é só Deus. O que eu sei é que Deus me convida a viver com Ele hoje, e que Ele me reserva uma realidade plena com Ele. E tanto que, assim, mais do que estar preocupado com o depois, eu preciso experimentar Deus e viver Deus agora. Como é? Eu não sei como é. Não sei como é. Mas eu confio em Deus, mesmo sem saber. Porque a fé é isso. A fé é um tiro no escuro. Ou eu tenho ou eu não tenho. Então, se eu creio que na promessa de Jesus existe algo e que eu preciso buscá-lo. Como vai ser? Como é? Eu reservo para a graça e para a misericórdia dele. Entende? Naquela passagem que o Senhor Jesus, quando ele estava crucificado, que o ladrão, naquele momento, ele se despiu ali dos seus erros, dos seus pecados, né? E ele se reconciliou com Cristo e pediu a salvação, certo? E Cristo virou para ele e disse assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Pode falar sobre esse assunto? Sim. Onde é esse paraíso? É por isso, pastor, que existem coisas ainda veladas, né? Não são tão claras assim, porque a própria concepção de tempo, sabe? O tempo aqui, ele é cronológico, ele está passando, né? O tempo aqui. Mas no plano da graça de Deus, o tempo é fora da nossa categoria, é fora da nossa compreensão. Eternidade é fora. É fora, entendeu? Mas mesmo assim ainda, né, é um outro plano, é um plano da graça que foge um pouco da nossa capacidade de compreensão mesmo, porque se estivesse dentro da nossa capacidade de compreensão, deixaria de ser mistério, né? Deixaria de ser mistério. Mas quando Jesus fala que ainda hoje, né, você estará comigo no paraíso, esse hoje, quando a gente fala de purgatório, quando a gente fala de céu e quando a gente fala de inferno, é como que algo meio que instantâneo, talvez, mas que depende da minha decisão livre, daquilo que você me falava, né? Ou você me falava sobre as obras e a fé. Nós seremos salvos pela misericórdia de Deus e pela fé, que também, tão preenchidos pela fé que nós temos, vai influenciar no nosso todo de ser. Então, o meu ser, pela fé que eu tenho nesse Deus que me salva, vai influenciar em tudo em mim. É daí que entra as obras nesse sentido. Não as obras pelas obras, mas as obras pela fé. Tiago já fala isso pra gente, né? Então, quer dizer, não são as minhas obras que vão me salvar, mas as minhas obras são consequências de uma fé que eu tenho. Entendeu? Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio que Ele me salva, eu abraço essa salvação. Nós temos um jeito na teologia que é o já e o ainda não. O já e o ainda não são fagulhas de céu que a gente já experimenta aqui. E que ainda não será essa plenitude. Então, aguarda, sabe? Vive, se entrega, creia, espera, se comprometa, que são as obras, que elas também, né, nesse sentido, não determinantes, mas consequência da nossa fé. Aguarda que esse ainda não vem coisa maior, que é esse céu que Jesus prometeu, que é esse céu que naquele momento, por isso que esse tempo, né, na última hora aquele pecador, ele se arrependeu, né, e aquele arrependimento já fez o coração dele passar por uma transformação que ele abraçou o Senhor ali naquela hora. Então você está comigo. Então, quer dizer, foi uma coisa sincera, não foi uma coisa assim, porque muita gente pensa, então se Deus é misericordioso, eu vou viver uma vida desregrada do jeito que eu bem entender e na última hora. Não, ela está prisioneira de uma mentalidade tão
infantil e mesquinha, que não se trata disso. Ela não entendeu nada, né? Aquilo já... Padre, como que a Igreja Católica vê a ressurreição? Primeiro, vocês acreditam que vai vir Jesus Cristo em nuvem de glória? Um arrebatamento coletivo, individual? Vocês são pré, mid, pós-tribulacionistas? Vocês acreditam que vai vir a grande tribulação antes do arrebatamento? No meio dos 3 anos e meio que Daniel fala lá, que alguns estudiosos, né, começam a dizer a respeito disso, 3 anos e meio de uma falsa paz, mas depois vem uma grande ira de Deus, a tribulação, e aí Jesus vem e arrebata a igreja no meio dos 3 anos e meio. Ou vocês são pós-tribulacionista, vem os 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz com o anticristo, como que vocês veem o anticristo? Depois, 3 anos e meio de muita perseguição, morte, mortandade, os cristãos sendo igual àqueles cristãos antigos. E aí Jesus vem. Fala para nós como que é a sua visão, padre, católica. Explana para nós, por favor. Então, mais do que os conceitos da própria doutrina católica, eu vou discorrer assim o que eu tenho aprendido com a minha própria experiência, com a minha espiritualidade, né, com aquilo que o Espírito tem me revelado nesses anos, né, de ministério e de sacerdócio. No começo, as próprias comunidades achavam que Jesus ele voltaria rápido. Então, pastor, como eu estava dizendo, essa nossa compreensão, né, a volta de Jesus. Nós somos muito, talvez até materialistas no sentido de querer. Por isso, nesse sentido, eu gosto muito dos orientais. Os orientais, eles aprenderam a ver as coisas com um olhar meio místico. E um olhar místico, às vezes, ele vai para o simbólico. Isso aqui não me dá uma resposta exata, matemática, explícita e concreta. Na vida não é assim. A vida não é assim. Eu acho que tem coisas que nós vamos intuindo, percebendo. Uma das perguntas mais difíceis de todas as quais nós fizemos aqui, eu vou fazer essa é a última, né? E nós estamos num local, um recinto muito bonito aqui. Me lembra, lendo as escrituras, me lembra o paraíso, né? Lendo as escrituras, eu penso que o paraíso é mais ou menos isso daqui, ó. Tranquilidade, verde, aguinha, né? Uma natureza. Paz. Eu imagino, não quer dizer que eu imagino, lendo as escrituras. Então nós vamos agora para os nossos amigos espíritas, que eles dizem que quando eu morro, saio desse plano, certo? Desse plano, e eu tenho que evoluir. Se eu não for uma pessoa legal aqui, uma pessoa boa, não fiz coisas legais, tudo, eu tenho que evoluir. Depois de um tempo, volto novamente aqui. Ninguém vai lá para o paraíso, nem para o céu, nem nada. Volta aqui, novamente reencarna, e assim eu faço novamente um trabalho aqui para depois chegar no local exato, né? Chegar num plano bom, né? Eu queria saber o que os nossos irmãos católicos, o padre, o que a Igreja Católica acha disso. Porque quando você pergunta para uma pessoa que trabalha com alguma coisa assim, você fala, qual religião você é? Geralmente eles dizem, sou católico. Amigo padre, o que o senhor fala quanto a isso? As imagens que são iguais, tanto no Espiritismo como na Igreja Católica, as imagens são idênticas, só muda assim a nomenclatura dela. Uhum. Explica para nós, por favor. Então, o significado, né, que está por detrás é o diferencial. Como nós estávamos falando ainda há pouco, nós temos religiões de matriz africana que nós chamamos também de espíritas, né? E elas trazem consigo uma bagagem cultural, né, da África, uma compreensão também de religiões de matrizes africanas e tudo mais. Chegaram aqui,
foram se constituindo. Depois de um tempo também tem o espiritismo kardecista, né? Eu não tenho aprofundamento para entrar exatamente nelas como elas são, né? Mais uma vez eu digo a partir da minha compreensão e do que eu tenho sentido até aqui. Então tem um espiritismo kardecista que também, né, acredita numa revelação a partir dos espíritos. Então quer dizer, já não, e se existe aí uma mistura, é uma mistura, porque nós acreditamos na revelação a partir de Jesus Cristo, né? Jesus é o revelador, né, do divino. E os espíritas, embora acreditem, né, que Jesus tenha existido, que Jesus tenha sido um ser humano exemplar, mas tudo que nós acreditamos, né, a salvação que Jesus nos traz, me parece até hoje que não é a crença dos espíritas. Então essa distinção tem que ficar clara, né? Os espíritas acreditam na revelação através dos espíritos. Uma questão fundamental, nós, na antropologia cristã, nós acreditamos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Cada pessoa, ela é única. Então, seria muito, até a meu ver, estranho, vocês, por exemplo, você tem filho, pastor? Tem filho. Você tem filho também. Seria estranho, confesso para vocês que seria estranho eu tomar, né, o filho no braço e imaginar que ali não é seu filho, né? Que na verdade ali habita um outro espírito que já viveu várias outras vidas, com todo respeito àqueles que acreditam nessa linha, né? Mas nós acreditamos que Deus nos fez únicos e irrepetíveis, e nós temos esta vida, do dia que nascemos até o dia que morremos, nós temos esta vida para trilhar um caminho conforme a graça de Deus. Então, se nós perdermos tempo, por isso nós temos que correr, viu? Por isso a gente tem que correr e o quanto antes a gente abraçar essa vida, reparar o que a gente pode reparar, se arrepender, né, dos nossos pecados, abraçar essa vida que Jesus nos oferece e tornar esse mundo melhor, porque daí o mundo futuro, como nós falávamos agora há pouco, vai ser o mundo da plenitude em Cristo, da plenitude em Deus. Então, quer dizer, nós não cremos que existam várias vidas e que você vai ter essas várias oportunidades. As várias oportunidades você tem aqui, nessa única vida que nós temos, né? Porque nesse momento